Oi, auditório, tudo bem com vocês? Vamos conversar um pouquinho sobre alguns conceitos de direito empresarial. Lembrando que essa nossa discussão faz parte de um conjunto maior de outras aulas e eu gostaria de me aprofundar em alguns tópicos que, por alguma razão ou outra, ainda não consegui discutir com vocês. Nesse quesito, eu gosto sempre de relembrar contextualizar, na verdade, a nossa ciência administrativa em uma perspectiva de uma junção de pessoas que, convivendo num ambiente hostil, perceberam que, em conjunto, conseguiriam operar melhor, conseguiriam ter maiores chances de sobrevivência. Se você analisar em perspectiva a nossa espécie, nós não somos os mais rápidos, não somos os mais fortes, não temos nenhuma característica que nos diferencie no reino animal, além do nosso intelecto. Mas o nosso intelecto utilizado de maneira individual, de pouco ou nada serviria. O que nossa espécie percebeu é que quando ela agia em conjunto, ela conseguiria ter mais chances de sobrevivência no uso dos recursos naturais existentes para a própria vivência. Então, de uma maneira bem simplista, a gente percebe que para a existência é necessária a coexistência. E nesse quesito eu fico imaginando, cara, o que diferencia a nossa espécie hoje, diferente de uma série de anos atrás, vários, a gente tem uma linha de tempo muito árdua, né? É, Se você for pensar, o que diferenciava o homem das cavernas como líder, aquele que ia cuidar do conjunto de pessoas que estavam convivendo juntos, seria a força, seria a capacidade de liderança dele a partir de uma demonstração física. E aí a gente pode colocar a religião como outro elemento que foi muito forte para manter a coesão entre as pessoas em uma determinada época, mas isso nos remete a pensarmos o que diferencia e o que é considerado mais importante para a nossa espécie em determinadas épocas. Nós poderíamos dizer em algum outro momento que a religião era o que diferenciava os líderes da sociedade. E em outro momento foi o berço onde eles nasceram, que representava quem ia comandar, diferente do início que era simplesmente a força. Em algum outro momento foi os recursos financeiros. Hoje a gente pode colocar como capital intelectual a principal forma de destaque. É o que diferencia a nossa espécie, é o que faz com que algumas pessoas possam comandar determinados grupos. Apesar de haver controvérsias, né? A gente fica pensando algumas das nossas lideranças eleitas, por exemplo, e fica imaginando, cara, se esse sujeito é o líder a partir de supostamente ter mais capital intelectual, tamo fudido mesmo, viu, cara? Bom, mas divagações à parte, eu queria que vocês compreendessem e que um dos ditames que coordena a nossa relação em coletivo é o trabalho. E o trabalho, diferente de uma conceituação meramente física, né, a gente puxando lá da nossa ciência numérica da física, o trabalho pode ser conceituado como deslocamento vezes a força. Uma força empregada gera um determinado deslocamento em algo. É um conceito para nossa discussão administrativa bobo, porque sabemos que trabalho não é isso. Trabalho não é só gasto de energia. O trabalho tem a ver com a geração de riqueza. E a gente pega emprestado esse conceito da economia e aplicando a nossa vivência em organizações, essa nossa discussão de gestão e de administração, nos lembra que as empresas são a forma, na verdade, eu colocaria as organizações, né? Mas na nossa discussão
de curso técnico em administração, a gente pode colocar como as empresas, né? Sobretudo nesse momento de discussões da nossa disciplina. Mas, de maneira geral, nós temos as pessoas jurídicas postas como CNPJs, que usam de CPFs e usam de recursos naturais relacionando coisas e pessoas. Eu sempre coloco o conceito do chiavenato nesse momento das nossas discussões, porque nós não usamos coisas, nós lideramos pessoas. Nós usamos coisas e lideramos pessoas, né? Mas em uma lógica de pensarmos o que os CNPJs fazem, eles utilizam-se desses recursos e nesse uso formal e grosso dos CNPJ, eles enxergam as pessoas como recursos, né? Eles correlacionam o capital para geração de riqueza, para geração do lucro, que inclusive é a meta central e talvez única de algumas empresas, alguns CNPJs. E ilustra isso a atenção que alguns desses CNPJs, algumas dessas empresas, dão à maneira de relacionar o capital e o trabalho. Se você for pensar em nível de revolução industrial, nós tínhamos alguns conceitos que literalmente escandalizam a nossa forma atual de enxergar o mundo. O uso de crianças como meras ferramentas, os horários de trabalho de 12, 15 horas, apesar de que no ensino remoto não está tão diferente assim, mas o fato é que a nossa legislação hoje ainda ela tem fragilidades, ela tem uma série de brechas, por isso que hoje se contextualiza uma discussão de escravidão moderna, né? Mas eu coloco esse ponto para a gente pensar na legislação como um processo evolutivo. Nós cortamos alguns excessos e criamos outros. A exemplo da figura do empreendedor entregador. Eu coloco aspas porque é uma discussão que dá muito pano para manga. Eu não gostaria de dar um conceito fechado a vocês sobre isso, eu tenho a minha opinião baseada em algumas leituras, que eu não gostaria de passar num aspecto doutrinatório aqui, mas o fato sobre as pessoas que trabalham com entrega ou alguns outros tipos de aplicativos, seja no Uber, que hoje tanto se fala em uberismo, e outros aplicativos que discutem e flexibilizam a legislação trabalhista a um aspecto de que as pessoas alugam ferramentas de trabalho, não são empregados dessas plataformas que relacionam clientes e atividades meio, né, entregadores, mas não se responsabilizam em nada por eventuais necessidades que esses trabalhadores têm. Então, é uma relação que estamos vivendo um período entre safra de legislações, porque há uma série de fragilidades no que se entende como o direito do trabalho, que em 2017 foi rasgado no meio a nossa CLT, a partir da flexibilização de uma caralhada de leis trabalhistas, mas isso aí a gente já teve até essa discussão. O fato é que essa escravidão moderna é um conceito que certamente o futuro vai enfrentar de uma maneira que no presente a gente não consegue prospectar exatamente. E aí, gente, eu coloco essa nossa discussão de CNPJs em um exercício da gente pensar o que alguns deles fazem. É só você pensar no uso desses recursos a partir de alguns desastres naturais. Você tem Mariana, Brumadinho, como uma demonstração de que esses CNPJs nem sempre se importam muito com como eles fazem suas ações. Nós vivemos hoje um momento de indústria 4.0, em que a nossa mecanização das máquinas, ela hoje é um conceito básico, é um feijão com arroz. Essa substituição do capital intelectual, essa substituição que temos em máquinas e trabalho, é um processo que pode-se dizer que começou lá pelo século XVIII.
mas hoje a gente tem novos patamares disso. A indústria 4.0 é uma realidade em que as máquinas cada vez mais têm substituído o trabalho que pode ser substituído, o trabalho que não é pensante. Hoje a inteligência artificial ainda tem dificuldades, ainda. O futuro vai nos trazer uma série de surpresas sobre isso, que no máximo são imagináveis. Mas o meu conselho sobre isso, alinhado com uma série de outros pesquisadores que discutem futurologia, é que se o seu trabalho puder ser substituído por uma máquina, ele será. O que nós podemos fazer para nos proteger, não adianta aqui levantar um monumento, um movimento iconoclasta, né, de quebrar imagens, quebrar máquinas e nos revoltarmos contra esse sistema que oprime o nosso trabalho, já que o nosso único recurso é a nossa mão de obra. Então vamos levantar um movimento de quebra disso, antimodernização. Isso é bobagem, gente. E eu digo bobagem não no sentido que eu goste ou que eu concorde com tudo que acontece nessa maneira de a sociedade hoje se organizar, mas é um fato. As indústrias, as empresas estão cada vez mais com essas novas posturas, essas novas formas de enfrentar esse século XXI e as coisas que ele traz. O que podemos fazer para nos protegermos disso e não sermos substituídos por máquinas é cuidarmos de não sermos potencialmente substituíveis. E o capital intelectual é o que nos diferencia. Apesar de algumas das nossas lideranças colocarem essa ideia em xeque, o fato é que o que nós ainda temos de diferente e que uma máquina hoje está longe de poder fazer é pensar sobre processos. A inteligência artificial ainda tem limitações. E eu digo ainda, porque o futuro sobre isso nós não sabemos. Eu coloco esse trabalhador de hoje como alguém que não mais vende mão de obra, mas que aluga o seu cérebro, que aluga a sua capacidade intelectual, porque a capacidade intelectual ainda é o que diferencia-nos nesses ambientes de trabalho. Se nós arrochávamos parafusos em outro momento, agora nós apertamos botões e monitoramos o funcionamento de máquinas que, do ponto de vista físico, são mais fortes, mais eficientes e mais constantes do que a nossa própria capacidade, pelo menos nesses trabalhos que não demandam a coordenação motora fina, né? Mas aí, gente, no meio de todo esse cenário, eu coloco para nós, administradores, uma reflexão. O que seria gestão? O que nós podemos colocar como o que uniu a nossa espécie em outro momento? O que nós podemos colocar como organização, como CNPJ moderno, né? Como essa discussão de empresa, o que une, o que dá liga, o que mantém isto, de certa forma, em operação, ainda é a gestão. E gestão não tem esse tio à toa. Gestão não é no aumentativo à toa. É um exercício de ação constante. Mas eu gosto de fazer uma comparação com cuidado. Gestão tem um radical em comum com a palavra gestação, porque diz respeito a dar um pouco de si para criar vida. E, gente, por favor, não entendam isso tão ao pé da letra quanto essa minha metáfora sugere, porque eu não quero de maneira alguma comparar a gestação, a criação do milagre da maternidade, em que uma mãe literalmente nutre outro ser vivo a partir do que tem. Eu não quero comparar do ponto de vista de uma coisa ser mais ou menos importante do que a outra. Eu quero colocar esse exercício de cuidado
de você dar um pouco de si, de você dar sua cara, de você colocar o que se entende como melhores práticas para gerar e, de alguma maneira, operacionalizar algo que vai servir também para outras pessoas. Uma empresa nada mais é do que uma instituição que, a partir de pessoas e coisas, gera riqueza, gera determinado valor para um conjunto de outras pessoas. Um conjunto societário que se beneficia isso de um lado, sim, mas também um conjunto de stakeholders, de pessoas que de alguma maneira se beneficiam do que aquela empresa faz. Se não se beneficiassem, essa empresa não ia durar no tempo e no espaço. E nessa reflexão eu nos coloco, nós administradores, não como meros profissionais de cuidados, não que isso seja pouca coisa, porque isso é muita coisa, mas nós somos cuidadores de organizações, nós bebemos e nos relacionamos com outras ciências, não numa vivência de sermos médicos dessas empresas. Cuidamos de organizações de maneira geral, porque nós refletimos como elas estão, como elas poderiam estar e o que precisa ser feito eventualmente para cuidar da distância entre uma coisa e a outra. E nesse quesito, os empresários são definidos no nosso Código Civil, artigo 966, como aqueles que exercem profissionalmente a atividade econômica organizada para produção ou circulação de bens ou de serviços. Eu destaco aqui atividade econômica organizada. E esse organizado é crucial para entendermos o que é um empresário. Naturalmente, quando pensamos em atividade econômica, voltando àquela discussão lá de empreendedorismo e entregadores de aplicativos, nós poderíamos chamá-los de empresário de uma maneira literal. O Código Civil diz respeito à circulação de bens ou de serviços. Então, numa perspectiva um pouco mais literal, baseada na nossa legislação, toda e qualquer pessoa que exerce atividade profissional econômica, que produz bens ou circula serviços, ela pode ser chamada de empresário. E essa prática empresarial, ela diz respeito a uma necessidade do nosso conjunto populacional, uma necessidade da nossa vivência em grupo, para que essas atividades sejam organizadas e mais pessoas possam se beneficiar delas. Uma empresa, então, basicamente seria uma personalidade jurídica que, tendo recursos humanos, tendo recursos de capital, produz bens, produz riqueza. E essa empresa, ela vai ter uma personalidade jurídica que se relaciona em uma série de aspectos com que pessoas físicas fazem. Por trás de todo CNPJ tem uma ou vários CPFs, várias pessoas. Como essas empresas, como essas organizações utilizam-se de recursos, é necessário que elas sejam responsabilizadas pela maneira que usam esses recursos. Daí a nossa legislação discute a responsabilização dessas coisas, que pode ser limitada ou ilimitada. Limitada quando há uma relação direta em até que ponto o empresário vai dispor do seu patrimônio próprio para suprir determinadas faltas que essa personalidade jurídica faça, e ilimitada no mesmo raciocínio. O que é que eu quero dizer com isso? Imagine que você, empresário, gerou um desastre econômico na tua região. Brumadinho e a Vale do Rio Doce são exemplos disso. A responsabilização pelo mal que uma personalidade jurídica faz, nós não podemos prender uma empresa. Então, o que é que acontece? A empresa faz o que bem entender? É lógico que não. Há uma responsabilização a partir das práticas de um CNPJ em um ou vários CPFs.
Então é por isso que a natureza jurídica, é por isso que a organização formal de como essa empresa vai operar dentro da convivência dela, dentro da prática econômica dela é tão importante. Veja, eu sempre quero que vocês tenham em mente que quando se fala em empresa, se fala de uma atividade profissional organizada que busca o lucro. Em um mnemônico que podemos chamar de OAB, organização, atividade profissional e busca pelo lucro, vocês podem relacionar essas três características como requisitos para se dizer que estamos falando de uma empresa. No entanto, existe uma exceção, que aí eu trago outro mnemônico, o ALICE, quando ALICE com I, né? Quando a gente fala de artistas, literários e cientistas. Esses tipos de profissionais, mesmo exercendo uma atividade organizada que busque o lucro, não podem se considerar empresa, por uma característica da nossa legislação nacional que veda essas práticas para pessoas com essas características. E aí, explicando um pouco mais a fundo essas diferenciações, a gente pode falar que atividades intelectuais, e aí naquele mnemônico que eu chamei de Alice agora há pouco, a gente coloca médicos, dentistas, professores, advogados, como pessoas que não podem se chamar de empresários. O escritório advocatício, por exemplo, ele monta uma sociedade simples. Ou seja, não é uma sociedade empresarial. Tem características práticas distintas. E aqui eu estou falando, por exemplo, da maneira que é cobrada a tributação, na maneira que a responsabilização por ações que venham a ser feitas por esse CNPJ. Eu não estou dizendo que essas atividades não podem se transformar em CNPJs. Estou dizendo que elas não podem se chamar de empresas. O conceito de empresa diz respeito à circulação organizada de bens e serviços que não se enquadram nesta exceção de atividades intelectuais, literárias ou científicas, artísticas no caso. Certo, gente? E aí, uma ressalva importante que se faz isso é que geralmente essas profissões são regulamentadas por um conselho de classe. E este conselho de classe vai dizer como exatamente essas instituições vão rodar. É por isso que elas não podem se chamar de empresas, porque elas têm uma série de características próprias que fazem que elas não possam se configurar como empresas. Há uma diferença quando, por exemplo, um veterinário atua num pet shop, ele está sendo, por exemplo, contratado para isso, é diferente de esse veterinário sozinho, junto com mais 2 ou 3 veterinários, formar uma sociedade empresarial. Não poderia fazer isso. E aí uma pergunta que certamente você que estuda administração está fazendo. E nós? Eu junto 2 ou 3 colegas meus e monto uma empresa de consultoria. Quer dizer que a minha empresa de consultoria não vai ser uma empresa? Eu não posso exercer atividade empresarial? Ora, olha o que eu acabei de falar. Atividades regulamentadas por conselhos de classe não podem formar sociedades empresariais. Elas formam sociedades simples. Então você pode sim fazer sua empresa de consultoria. Ela só não vai se configurar como uma sociedade empresarial. Vai ser uma sociedade simples, limitada ou ilimitada, a depender da tua organização contratual sobre isso. E aí, gente, nós, na nossa legislação brasileira, podemos falar sobre tipos de empresa. E aqui entram pelo menos 6. Nós temos algumas atividades, alguns tipos de empresa que elas podem ser realizadas de maneira individual, ou seja, sem sócios. Aqui entra o MEI, o empresário individual, e o EIRELI. Lembrando que o MEI, ele, de acordo com alguns autores, e eu gosto muito desse conceito, ele tem uma série de particularidades
que o colocam totalmente de uma maneira anômala, colocam totalmente de uma maneira diferenciada de algumas dessas separações, algumas dessas diferenciações. É tanto que alguns não colocam nem como um tipo de empresa devido a ser tão específico. Mas quando a gente vai discutir sobre a organização de sócios, o MEI está próximo do empresário individual e do EIRELI, já que é uma pessoa só realizando esse nível de atividades. Uma sociedade empresarial vai ser feita a partir de sócios e a responsabilização sobre ações desse CNPJ vai ser limitada ou ilimitada. Depende muito de como eles organizaram o seu contrato social. E vai ser definido em nível de responsabilização a partir do quanto cada sócio aportou de capital, quanto cada um investiu. Numa sociedade anônima, temos características diferentes. É necessário, no mínimo, 7 pessoas que se organizam em cotas e constituem uma sociedade anônima para fins empresariais. E aí o nível de responsabilização ele é praticamente nulo dessas pessoas. Existe uma legislação própria para a discussão de sociedades anônimas. Eu não vou nem entrar nesse mérito aqui, mas é importante que vocês, ao idealizar algum desses tipos de empresa, de organizações, peçam orientações a um contador e ou algum advogado para orientar melhor. No entanto, antes dessa orientação, convém estudar um pouquinho sobre esse assunto para não acabar ficando leigo demais e aceitando qualquer tipo de conselho. O que eu recomendo é que essa pesquisa sempre seja cruzada com uma avaliação profissional, certo? Mas o que vai diferenciar na prática a tua escolha contratual, se você vai ser um tipo de sociedade de pequeno porte, uma microempresa, algumas dessas tipologias vai depender do teu porte, da tua expectativa de faturamento, de como você tem disposição para pagamento de impostos. Existe uma série de questões que um contador vai orientar mais e melhor sobre isso. Mas uma reflexão mais geral, eu trago esse quadro aqui para vocês, em que nós temos tipos e subtipos. Numa discussão de um empresário só, temos o empresário individual, e aí entra o MEI, a microempresa e a empresa de pequeno porte, como subtipos, né? O tipo seria empresário individual, e o EIRELI, que tem como característica principal aqui, diferente do empresário individual, a possibilidade de limitação da responsabilização. E o que é que eu quero dizer com isso? O capital do empreendedor pessoal é separado do capital da empresa. Então, se eventualmente ela for responsabilizada por danos trabalhistas, ambientais, tributários, de qualquer natureza, o que vai responder para conter e sanar esses danos é o capital empresarial. Isso quando a gente está falando de EIRELI, diferente do empresário individual, né? Que essa responsabilização ela é diretamente feita a partir do próprio capital. Quando nós estamos falando de sociedades, a discussão muda um pouco de figura. As sociedades podem ser microempresas, podem ser empresas de pequeno porte, podem ser empresas de grande porte, que já é outra legislação, mas o fato é que a maneira de responsabilização dos empreendedores, dos empresários, por eventuais danos que essas empresas possam causar, elas têm uma relação direta com o quanto cada um dos envolvidos aportou ou se responsabilizou de capital. E aí a gente tem, dentro disso, uma legislação específica que configura uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte a partir da receita bruta anual. A lei de pequenas e médias empresas, que é a lei 123, uma lei complementar, ela diz que o MEI ele vai ter um faturamento até R$81 mil, diferente de uma microempresa que é até R$360 mil e uma empresa de pequeno porte até R$4.800.000.
Essa distinção vai fazer toda a diferença do mundo quando a gente vai refletir sobre a maneira de pagar a tributação. E aí, gente, essas discussões elas são panorâmicas, né? Se você for pensar profundamente sobre o impacto das empresas no nosso país, é só você pensar que nós temos, além dos 200 milhões de brasileiros, cerca de 20 milhões de brasileiros fictícios, brasileiros que são CNPJs, nesse caso dessa minha comparação, que geram riqueza, empregam pessoas, têm um impacto no nosso PIB, tem um impacto na nossa economia a partir da geração de riqueza que elas naturalmente almejam fazer. Se não formos pensar em números, a maior parte das nossas empresas no Brasil são constituídas por empresários individuais, especificamente os microempresários individuais. Sociedade Limitada ocupa o segundo lugar, seguido por Eireles. A fonte para isso é o próprio governo federal, certo? Uma consulta feita ainda esse ano. Se pensarmos na lei das micro e pequenas empresas, nós vamos ver uma série de benefícios que eles têm para que se estimulem essas instituições. Não só por serem maioria, mas por serem mais velozes, por serem mais fáceis de se montar, logo exige-se um menor nível de exigências legais e, inclusive, recomenda-se pela legislação que elas recebam alguns benefícios. Por exemplo, a possibilidade de aderir ao Simples Nacional, que simplifica importações, e com um boleto só você paga praticamente todos os seus impostos. Além disso, o nível de fiscalização deve ser, em primeira instância, educativa. Só vai chegar a fins punitivos em último caso. O tratamento é diferenciado em licitações. A exemplo de uma micro e pequena empresa poder cobrar até 25% mais caro do que seus rivais que não são micro e pequenas empresas e ainda assim ganhar a licitação. Recomenda-se que o poder público privilegie essas instituições até por uma questão de equidade. Lembrem que equidade tem a ver com tratar os desiguais de maneira desigual. Equidade casa e bebe diretamente do conceito de isonomia. Equidade não tem a ver com tratamento igualitário. Tratamento igualitário é um tratamento injusto, já que nem todos nós partimos do mesma linha nessa corrida chamada mercado. E nessa corrida chamada mercado, atividades bancárias, por exemplo, são obrigadas a fornecer linhas de crédito específicas para micro e pequenas empresas, inclusive dando um tratamento simplificado e ágil a elas. E aí entrando um pouco mais sobre por que essas instituições têm tantos benefícios. A razão é simples. Elas representam quase 30% da nossa economia. Elas foram responsáveis entre 2006 e 2019 por mais da metade dos nossos empregos. Elas são, hoje, 53%, se você for analisar quantos empreendimentos existem numa relação do formais ou informais, hoje nós temos um crescimento altíssimo de negócios formalizados. E a gente pode dizer que 85% das nossas empresas ou são microempresas ou são microempresários individuais. Ou seja, numericamente temos um alto volume destas instituições. É por isso que elas precisam ter determinados privilégios e ter um pouco mais de atenção. Uma economia competitiva como essa que temos hoje exige respostas rápidas. As nossas startups representam essa agilidade, representam um nível de velocidade maior do que outras instituições, porque elas têm uma dinâmica própria, até pelo porte delas. Enquanto uma multinacional é um transatlântico que entra num rio, a nossa micro e pequena empresa é um jet ski, que ele transita na foz, dá um rolê aqui por dentro, vende sua água mineral e vai embora nesse oceano vender para outras
outras pessoas. E aí, gente, isso tudo é muito importante para a gente não perder de vista, né? E para finalizar, eu trago só mais um conceito aqui para vocês, porque esse tema é crucial para os nossos debates, apesar dele parecer estar um pouco deslocado dessas discussões sobre micro e pequenas empresas, é sobre a questão de terceirização. A nossa terceirização é um fenômeno no nível mundial que desde a Segunda Guerra Mundial ganha corpo. Você terceiriza uma atividade quando você delega para outra empresa a responsabilidade por fazer algo que tem finalidade acessória na tua instituição. E o que é que eu quero dizer com isso? O IFCE, por exemplo, é uma instituição que visa a produção do conhecimento. Para a produção desse conhecimento, algumas funções acessórias, algumas funções meio precisam acontecer. Por exemplo, a questão de tirar cópias de papéis, limpar salas de aula, consertar lâmpadas. E eu não estou querendo dizer com isso que são atividades não importantes. Eu estou querendo dizer que não são a finalidade do IFCE, mas para o IFCE conseguir fazer o que ele faz, essas coisas devem acontecer. Então o IFCE, assim como outras instituições maiores, sejam públicas ou instituições maiores privadas, terceirizam essa atividade. Elas contratam outra empresa para agir dentro da empresa maior, a empresa guarda-chuva, né? E esses serviços serem prestados. É assim, eu e FCE sou uma empresa maior e dentro de mim tem empresas menores que me ajudam na prestação de serviços. A exemplo de portaria, a exemplo de outras atividades que possam e devam ser realizadas. E aí, gente, para a gente finalizar essas discussões de hoje, esse debate de terceirização, é importante destacar a existência da responsabilização. Essa responsabilização é subsidiária. E o que é que eu quero dizer com isso? Se eventualmente a empresa contratada realizar algum dano, seja ao trabalhador ou seja a alguém que é público-alvo, quem é responsável por isso? Lembrem do debate sobre responsabilização. Lembrem do debate que envolve a existência de um CNPJ que realiza práticas para CPFs e deve, via de regra, ser responsabilizado por problemas que cause. Fala-se, inclusive, hoje, numa responsabilização subsidiária. O que é que eu quero dizer com isso? Se ficar comprovado que a instituição maior se omitiu, deixou que a terceirizada agisse como queria, ela deve entrar e, sendo responsável, arcar com os danos causados. E eu quero dizer com isso o quê? Vamos dizer que a nossa empresa de vigilância não pague o salário dos seus funcionários e ficar comprovado que o IFCE se omitiu nessa fiscalização. O que é que acontece? O IFCE também é responsável e também deve arcar com os compromissos trabalhistas não honrados. E essa discussão nos puxa para outro debate. Imagine você, uma empresa de móvel, que contratou outra para fazer a entrega daquele imóvel. E digamos que a empresa contratada não conseguiu cumprir, ou por ineficiência, ou descaso, seja lá o que for, não entregou os móveis que foram comprados pelo teu cliente. O que é que vai acontecer? Teu cliente vai aceitar a desculpa de que a empresa contratada não cumpriu? É delegável essa relação com os clientes? Faz sentido nesse mercado competitivo de hoje terceirizar todas essas relações? Achar que os clientes, que o público-alvo vai simplesmente aceitar de bom grado esse tipo de justificativa? Certamente não, né? Cabe uma reflexão sobre isso. Eu agradeço
quem me acompanhou até aqui. Espero que, apesar de longo, essa nossa conversa tenha sido produtiva e qualquer coisa estou às ordens para esclarecermos dúvidas sobre isso. Beleza? Obrigado, gente. Até mais.